O secretário de Estado de Saúde descartou qualquer uso político na distribuição das vacinas de Covid-19 em Minas Gerais. Fábio Baccheretti foi o primeiro secretário a participar da nova etapa do Assembleia Fiscaliza, ação do Legislativo que acompanha o andamento das políticas públicas do Executivo nas diversas áreas. Além do enfrentamento da pandemia e do ritmo da vacinação em Minas, os parlamentares questionaram o representante do governo sobre as obras dos hospitais regionais e os repasses de recursos para os municípios. Baccheretti fez uma apresentação das ações do governo na saúde com ênfase no combate à Covid-19. Até agora foram confirmados 1.800.000 casos no estado, com mais de 46 mil mortes. Apesar do número de contaminados, que ainda segue alto, a necessidade de internação em terapia intensiva tem diminuído. Nós temos um bom motivo para acreditar que estamos vivendo um momento bem diferente de março e abril. Em azul, nós vemos casos leves de Covid, e em laranja, casos graves, e em vermelho, óbitos. Estamos percebendo que, apesar da incidência alta, o número de pacientes graves não acompanham essa tendência. Isso mostra a eficácia da vacina em relação a casos graves, demonstrando que a doença continua propagando mesmo em vacinados, ele não é 100%, mas para casos graves ele tem uma eficácia muito alta. Então, mesmo com muitos casos, nós estamos vendo um número de pacientes graves caindo. Hoje temos menos de 90 pacientes aguardando, e com essa mesma incidência há 2, 3 meses, nós tínhamos mais de 800 pacientes aguardando CTI. Isso mostra a eficácia da vacina. Minas Gerais já recebeu do Ministério da Saúde mais de 12 milhões de doses de vacinas. Segundo o secretário, o ritmo da imunização tem se acelerado no estado, com 6,7 milhões de pessoas já vacinadas com a primeira dose e pouco mais de 2,6 milhões com a segunda, o que coloca Minas na vice-liderança do ranking nacional de vacinas aplicadas. O presidente da Comissão de Saúde, deputado João Vitor Xavier, perguntou sobre a expectativa do estado de vacinar todo o público-alvo até o mês de outubro. Os mineiros podem contar que até outubro todos estaremos, por exemplo, eu ainda não fui vacinado, estou doido para me vacinar, muitos ainda não foram, que até outubro nós conseguiremos cumprir toda a meta de vacinação? Presidente, isso é novo, né? Isso é bom. Se não foi vacinado é porque é novo. E por que não furei a fila? Isso, tem isso. Um ponto importante, a vacina, o único meio de chegar é pelo governo federal. A expectativa que nós temos é que em agosto e setembro, só Minas receba mais de 6,5 milhões de vacinas. Então, o cálculo que a Secretaria fez é de acordo com essa perspectiva e a partir dela, em outubro, todo adulto será vacinado com primeira dose. Obviamente, caso haja adiantamento da entrega, a gente pode puxar isso para setembro. Mas o que nos apresenta hoje o governo federal, em outubro, todo mineiro terá recebido pelo menos a primeira dose. O secretário negou qualquer atraso ou uso político na distribuição das vacinas, especialmente em relação a Belo Horizonte. Qual que é a situação real da transferência de vacinas para Belo Horizonte? Não há nenhuma interferência minha como secretário, qualquer gestor do Estado em relação à distribuição de vacina. Ela é feita junto com o COSEMES, Conselho Secretário Municipal de Saúde, e Ministério Público, é validado no grupo do COIS como é distribuído pelos critérios já do Ministério da Saúde, e isso é vencido. A expectativa nossa é questão de tempo mesmo, que todos vacinem com a mesma velocidade. Belo Horizonte, como eu mostrei, ele é o 4º município, a 4ª capital do país que mais vacinou D1 mais D2, ou seja, o número de vacinas aplicadas aqui é a 4ª capital que mais aplicou vacina, ou seja, não está recebendo menos vacina. Tendo também a ansiedade de todos querendo vacinar, mas o importante é que não há nenhum uso político da vacina, ele é feito técnico, deliberado junto com a Câmara Técnica, com o Ministério Público e com o COSEMES. Então, isso está vencido e agora é todo mundo vacinar o mais rápido possível. O secretário disse que o governo tem se adiantado na compra do kit intubação e que a oferta de leitos tem acompanhado a curva de casos, sendo a maioria deles custeados pelo próprio Estado. Também falou que já foram investidos mais de 47 milhões de reais na aquisição de equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e álcool gel. Apesar da falta de estudos até o momento, o governo trabalha com a possibilidade de pelo menos uma dose de reforço para o ano que vem. Para isso, conta com um imunizante que vem sendo estudado pelo UFMG. Dentro do estudo da UFMG, a parte de produção da vacina daquele estudo é da FONED. Então, a FONED que produzirá a vacina sendo desenvolvida
a pesquisa sendo desenvolvida pelo UFMG. Então, a FUNED, junto com a UFMG, tendem a ter uma vacina própria, independente, para que a gente não dependa exclusivamente do governo federal. Obviamente, deputado, a gente precisa, toda vacina que a gente produzir, a gente tem que apresentá-la ao PNI, mas é mais uma vacina que a gente consegue apresentá-la. Os deputados questionaram os secretários sobre as discrepâncias nos grupos que estão sendo imunizados neste momento no estado. Enquanto algumas cidades estão vacinando apenas pessoas maiores de 50 anos, outras prevêem a vacinação até de jovens e adolescentes. Nós sabemos que em todo o estado, algumas cidades estão mudando o PNI. Estão vacinando grupos que não estão na sequência do PNI ou tendo entendimento diferente de municípios para municípios. E, às vezes, município próximo do outro, e isso fazendo com que a população fique confusa. Na cidade tal, vacinou um grupo, na minha não, como é que fica? E aí apertam os secretários, prefeitos, e está causando um transtorno nesse sentido. Então, eu queria saber do senhor, o senhor tem ciência disso e quais são as medidas sendo tomadas ou para incentivar ou para proibir essa prática. O governo de Minas, ele respeita todo o PNI. Não há nenhuma criação de grupo prioritário diferente do que já é estabelecido pelo PNI. O que foi deliberado, eu posso falar com o senhor, que após a vacinação de todo o grupo prioritário trabalhador de educação, cada município pode utilizar 70% das doses para vacinar por idade e 30% continuando com grupos prioritários. Mas os municípios eles têm autonomia do uso da vacina. O governo federal, o Ministério da Saúde já falou isso, a gente vê uma heterogeneidade, mas o que o COIS faz, né, e junto com as regionais e o Ministério Público, é que haja um respeito às notas técnicas, tanto do governo federal quanto do governo estadual na Secretaria Estadual de Saúde. A deputada Beatriz Cerqueira mostrou preocupação com o retorno das aulas presenciais nas escolas do estado. Ela apresentou vídeos com o kit professor distribuído pelo governo. A deputada defendeu o retorno das aulas apenas quando os professores tomarem a segunda dose da vacina. E, apesar das ações apresentadas pelo secretário, disse que não há motivos para comemoração. 2021, no ano em que o mundo tem vacina, morreram de uma doença que tem vacina 34.022 pessoas, mineiros e mineiras, este ano. Então, não tem sucesso, não tem transparência, não tem tudo dando certo. Tudo deu errado. No país, em Minas Gerais também. Não tem um ranking. Pode ter um ranking de melhor desempenho. A logística de vacina se chama SUS. Se nós estivéssemos dando certo, nós não teríamos os números que nós estamos. Nos últimos 30 dias, a cada hora morreram 8 mineiros de Covid, de uma doença que já tem vacina. Outro assunto de destaque na audiência foram as obras dos hospitais regionais. Boa parte dos recursos virá do acordo do Estado com a Vale, pela reparação do rompimento da barragem de Brumadinho. De 12 hospitais previstos inicialmente, 6 serão contemplados. Então, nós ficamos com outras 6 regiões que não vão ter, porque eu vejo esse acordo da Vale, esse recurso da Vale, hoje parece que tudo a Vale veio para salvar, né? Trouxe tanta dor, mas tudo se fala em recurso da Vale, mas eu gostaria de saber o que pode ser feito. O que foi escolhido à época foram os hospitais regionais que já tinham sido iniciados e tinham capacidade de ser entregue a médio prazo. Foram as escolhas dos 6 hospitais. Mas nós já conversamos, o senhor falou bem, Montes Claros tem uma rede hospitalar robusta e a gente tem que saber investir na rede hospitalar robusta que já existe lá. Os parlamentares cobraram a implementação do Hospital Regional de Unai, na região noroeste. A região noroeste tem o que a gente chama de vazio assistencial importante, são poucas cidades, polos de micro distantes uma da outra, uma interdependente da outra, e dentro do Valor a Minas, que é o incentivo, lembrando que o custeio da produção é pelo governo federal e o governo do estado vem com incentivo, a
a possibilidade de aumento de investimento em mais de R$ 1.200 bilhão e na criação de critérios técnicos e de entrega de valor, o NAI ela receberá certamente mais incentivo do que historicamente. Em relação à estrutura física, vou me reunir, sim, com o prefeito de lá, viu, deputado? E com a região, que isso já estava previsto, a Covid acaba que nos deixa aí muito vinculado a isso, que temos que trabalhar melhor a regionalização da assistência na Noroeste. O pagamento dos débitos com os municípios também foi lembrado pelo deputado Carlos Pimenta. É muito importante que o Estado possa cumprir e possa pagar estes recursos. E nós estamos falando aí de 7 bilhões de reais que ficaram de governos passados e ficaram como resto a pagar, esses famigerados restos a pagar, que nunca que acaba, é uma bola de neve, cada dia cresce mais. Há uma expectativa da reorganização que estamos fazendo dentro da Secretaria, até isso é importante, é que a gente passe a tentar pagar o corrente no ano. Porque o que acontece? Esse pagamento de dívida acaba atrapalhando que a gente pague o empenhado liquidado no ano corrente, porque se o financeiro, parte dele pagando dívida. Então, a expectativa nossa é que a gente vire o ano sem dívidas de 21. Então, o que foi empenhado, liquidado, vai ser pago. Obviamente, aquilo que é empenhado em novembro, dezembro, o prazo entre empenhar, liquidar e pagar, sobra um pouco de resto a pagar. Mas a expectativa é que os 12% que serão atingidos esse ano seja basicamente todo empenhado, liquidado e pago. E a dívida seja tratada nessa negociação que está sendo construída. É importante o pagamento da dívida, mas é mais importante o prestador, os hospitais e os municípios terem previsibilidade, porque eles estão fazendo investimentos, fazendo atendimentos, sem saber se vão receber, porque parte do dinheiro está pagando dívida. Então, a expectativa é que eles tenham previsibilidade e tudo que eles prestem de assistência, eles saibam que eles vão receber por tudo aquilo.